Eu vou nesse vídeo contar para você o meu processo aqui de 3 passos para chegar a R$ 100.000 por mês. Cara, nossa, vamos fazer aqui uma mentalização comigo aqui, para o YouTube mostrar esse vídeo para todo mundo que, não para o mundo inteiro, mas para todo mundo que já viu algo, que sabe como é que funciona a questão aí do poder do subconsciente, lei da atração, enfim, que são pessoas que vão se conectar com isso. Vamos fazer uma mentalização para mostrar, porque, cara, o que eu vou falar aqui para você é da forma mais prática possível como que as coisas funcionam e como que você pode literalmente copiar absolutamente tudo que eu estou fazendo nesse sentido. Tá? É um processo de 3 passos e eu vou passar aqui com você passo por passo, explicando em detalhes o que eu fiz e como você pode fazer a mesma coisa. Se você já acompanha aqui o canal, já gosta do conteúdo, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante. Então, se você quer participar dessa corrente aí, para que todo mundo que já viu algo sobre esse assunto veja esse vídeo, só você dá aí um like, tá bom? Bom, quais são os 3 passos? Começando do primeiro, tudo começa com desejo, né? Tudo começa com desejo. O desejo é a parte inicial para criar tudo. Se eu quero fazer 100 mil por mês, ou 1 milhão, ou 10 mil, tudo começa com o eu quero isso. Né? E aí, eu vou te contar como é que isso brotou de novo aí, recentemente. Isso era um objetivo que eu tinha já lá em 2022. Foi isso, 2022, né? E foi quando eu cheguei o mais próximo disso, né? Que foram 90 e poucos mil e tal, em um mês. Só que aí eu já contei, né? Aqui tem um vídeo onde eu detalho essa história, tal, que eu perdi mais de R$ 200 mil em um ano, foi no ano de 2023. A minha mente não estava preparada ainda, eu ainda tinha coisas para serem resolvidas que não tinham sido, né? Então eu não estava preparado ainda para esse resultado. E aí, aquele desejo que eu tinha naquela época, ele sumiu. Eu fiquei um tempo ali na minha zona de conforto, por mais que não estivesse tão confortável assim, né? Bom, e o que aconteceu? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa, né? A gente estava conversando e tal, conversamos muitas coisas assim da vida e tal. E aí, a gente começou a entrar num assunto que era um assunto que eu já não conversava há algum tempo, já não tinha muita essa questão, que era uma questão mais de filantropia mesmo, sabe? Uma questão de ajuda mesmo, tipo, criar uma instituição de caridade, coisas desse tipo, sabe? E no meio dessa conversa, o desejo fez assim, ó, pum, brotou de novo, no meio dessa conversa. Eu senti isso na hora, eu falei assim, olha só que coisa, né? No meio dessa conversa, brotou esse desejo. Isso foi acho que foi dezembro do ano passado, tá? Acho que foi dezembro. Beleza. Então, brotou o desejo. Só que era um desejo mais inicial, vamos dizer assim. Era um desejo ainda com dúvida, um desejo de, será que eu preciso disso? Pra quê? Será que mesmo que eu vou? Tal. E aí entra as práticas aqui que você pode exatamente copiar o que eu fiz. Uma coisa que é muito importante você fazer, caso você não tenha esse desejo forte, é fortalecer o desejo. Um desejo forte é a base de tudo. Ah, Fabrício, mas se eu estou desejando, eu não tenho ainda. Cara, é a base. É a base. Você vai entender. Segue aqui. É um processo, tá? A base de tudo é querer muito. É querer muito. Só que, e esse querer muito, ele pode ser implantado. Esse querer muito pode ser implantado. Você pode querer pouco e fazer algo que você comece a querer muito. O quê? Afirmações. No caso, eu comecei a usar. Cara, por que eu quero? Por que eu quero fazer 100 mil por mês? Por que eu quero? Por que eu desejo tanto isso? E eu fiz isso através de uma
reprogramação, né? Por que eu quero? E ficou repetindo aquilo. Repetindo. Até que, cara, ficou aquela coisa assim, pô, eu quero muito isso. Eu quero muito isso. Eu quero. Aí já deixou de ser um desejo inicial fraco para ser uma coisa visceral, sabe? Para ser uma coisa tipo assim, pô, eu quero pra caramba isso. Tá? Então, a primeira coisa que é necessária para conquistar algo grande é eu ter um desejo forte nisso. Esse é um primeiro passo. Tá? E aqui eu te disse, inclusive, como fazer isso, como eu fiz exatamente. Bom, segundo passo. Esse segundo passo, aí ele separa os homens dos meninos, que é a decisão. A decisão. Porque uma coisa é, cara, eu quero muito isso, eu quero muito. Show. A segunda coisa é, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso independente do que eu tenha que fazer. Obviamente, né? Independente do que eu tenho que fazer, desde que seja algo lícito, que seja algo legal, né? Cara, eu vou fazer isso de qualquer forma. Porque quando você fala isso, aí sai do campo do, sabe, da magia. Eu desejo muito, mas é como se fosse, eu quero muito, mas eu quero que caia no meu colo. E não, na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes é, cara, eu vou fazer algo para isso. Não, eu sempre tenho que trazer assim, pego um ponto, não que eu vou ter que me matar para isso, não. É tipo assim, olha, cara, o que precisar de fazer para alcançar isso, eu farei. Tá? Como que eu implantei essa decisão? Porque eu estou decidido a fazer tudo o que for necessário para chegar aos 100 mil por mês. Porque eu estou decidido a fazer tudo o que for necessário. Isso aqui cria o quê? Outra crença que é extremamente importante, é a crença da capacidade. Quando eu falo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, não importa o que aconteça, eu vou fazer isso, eu estou falando, eu sou capaz. E a gente nunca chega em um local onde a gente não se considera capaz. Tá? Então, segunda coisa, decisão. Tá? Beleza, e aí eu fiz a mesma coisa, um áudio colocando exatamente essa formação e aquilo foi rodando até que criou em mim e falei assim, cara, eu vou fazer isso, custe o que custar. Segundo pensamento. Aí entrou o terceiro, que aí que eu sempre digo, talvez seja o maior erro, tá? De quem já estuda sobre esses assuntos, talvez o maior erro é querer pular já para isso aqui. Eu já quero ir pro já é real. E não é assim. Não é assim. Mas esse sim é o que faz tudo acontecer. E eu vou te explicar por que isso faz tudo acontecer, tá? E quando a gente... Bom, primeiro, qual que foi a formação que eu usei, né? Como eu consegui chegar aos 100 mil por mês tão rapidamente? Como eu consegui chegar aos 100 mil por mês tão rapidamente? E além disso, eu já comentei aqui algumas vezes, né, que eu fiz lá um quadro da gratidão, onde eu coloquei várias coisas que eu já possuo, já sou grato, e eu forjei lá a plataforma de pagamento, onde eu recebo, e eu coloquei lá 101 mil reais e tal. Ganho nos últimos 30 dias, 101 mil e alguma coisa. Então, eu estou trabalhando ali visualmente e estou trabalhando com as afirmações também, tá? Cara, isso é demais, tá? E isso é demais no sentido de, talvez seja um dos grandes problemas quando você tem uma meta, que é o como, né? É o como. Cara, não importa. Não importa o como. E eu vou te falar na prática isso. Depois que eu
falei, cara, eu vou fazer isso, eu entrei nessa questão da decisão, eu não tinha clareza do como que aconteceria. Porque eu tinha duas vertentes claras, mas estava aberto a outras possibilidades também. Bom, além do que eu faço aqui, né, no canal do YouTube, eu tenho um outro segmento que eu dou consultoria comercial para grandes clínicas de fisioterapia. Tá? E nos dois segmentos é muito possível fazer isso, todos dois. Né? Mas eu tinha essa dúvida, tipo assim, pô, em qual que eu vou focar, né? Porque se eu quiser fazer as duas coisas aqui, pô, não vai rolar. Depois que eu comecei, olha só, depois que eu comecei a usar isso aqui, né? Como eu consegui tão rapidamente, ou seja, eu já estou me colocando naquela realidade, dois clientes, que eram clientes já há mais de ano, clientes muito bons, e que o negócio estava indo muito bem, não tinha nenhuma razão lógica. Dois clientes simplesmente cancelaram, falaram, não, Fábio, a gente tal, já acho que não precisa mais, tal. Ali eu fiquei assim, caramba. Pô, pra mim foi um sinal claríssimo, sabe? Pô, não vai ser por aqui. Não vai ser por aqui. Então, a consciência de você já estar naquele resultado te traz clareza. Não adianta você querer ter a clareza antes, sabe? Porque normalmente não, eu quero isso, mas eu não sei como. Tá, mas você só vai saber como quando a sua mente estiver preparada para aquilo. Tá? Então isso traz clareza. Trouxe essa clareza inicial. Depois, então, aí pra mim, o que ficou assim? Ficou assim, não, cara, você vai fazer isso com relação a essa questão aí do YouTube, dos programas que você tem, dos treinamentos, enfim. Beleza. E aí veio uma clareza absurda de o que fazer para fazer o canal voltar a crescer, né? Na época que eu estava mais focado aqui na questão do canal, foi nesse período de 2022, né? 2021, 2022, cara, olha, teve mês lá de bater 1 milhão de visualizações, 1.700.000, né? Mas ficava numa média ali de 700, 800 mil visualizações por mês. Até o início do ano estava em 30 mil, né? Por quê? Eu fiquei um bom tempo sem gravar, né? E isso prejudica. Eu fiquei acho que uns 10 meses sem gravar. Isso prejudica. E aí, pô, o que eu fazia nesse período lá, né, 3 anos atrás, é diferente do que funciona hoje. Só que o que aconteceu? É como se tivesse pego assim, ó, quem criou o algoritmo do YouTube e colocasse na minha cabeça assim, ó, é assim que funciona agora. E de hoje para um mês atrás, já aumentou em 5 vezes as visualizações. Daqui a pouco vai bater esse 1 milhão de novo, com toda a certeza do mundo. Porque é um processo. Mas então, me trouxe a clareza do o que fazer para alcançar isso. E aí depois me trouxe uma segunda clareza, que é o que oferecer. Né? E uma coisa que eu já tenho, né, que eu falo que é muito importante também, que é a permissão de oferecer, né? Porque foi uma coisa que me atrapalhou durante um tempo, inclusive nesse período que eu perdi esses 200 mil, foi por essa crença, que é a síndrome do impostor, né? Tipo assim, pô, será que eu não tô vendendo isso daqui, mas eu só tô ganhando dinheiro porque eu tô vendendo, mas na verdade eu não sei. Sabe aquela coisa que do curso, a pessoa que vende o curso ensinando a vender Será que eu não sou isso? Eu tive isso durante um tempo, né? E hoje eu tenho 100% de permissão para falar assim, cara, o que eu vendo é muito bom, né? Vale muito a pena, o preço é justo, então me trouxe também uma clareza absurda de o que oferecer. E você vai perceber aqui, né, nos próximos dias, produtos que eu vou chegar aqui e você vai falar assim, caramba, isso aqui é para mim. Por quê? Também tive uma clareza absurda de o que fazer nesse sentido. Então, quando você chega, assim, olha, você só vai chegar nesse ponto de toda a clareza que você quer quando na sua mente você já tiver assim, olha, eu já possuo isso, eu já vivencio essa realidade. Não queira ter essa clareza antes. Você pode até querer, mas não vai acontecer. Por quê?
a sua mente ainda não é a mente de eu já estou lá. A mente que faz a coisa acontecer é a mente do eu já estou lá. Tá? E eu acredito aqui uma coisa, né, dos estudos que eu já fiz, aí entra um lado meio metafísico da coisa aí, né, que eu não converso abertamente sobre isso aqui, mas fez e faz muita parte dos estudos que eu faço, de como as coisas funcionam do outro lado, né, etc. Enfim. Eu acredito muito que o que a gente está vendo aqui, essa aparência, é uma realidade atrasada, sabe? É uma realidade atrasada. Que aquilo que a gente coloca na mente, aquilo que a gente consegue imaginar, aquilo ali não é que vai ser real, é real, só que é como se fosse real em outro plano. Não vamos entrar aqui em viajar muito nisso aqui não, tá? Mas é algo que eu acredito, tá? Então, o que isso faz, essa crença? Isso faz com que eu não esteja ansioso para a aparência aqui, porque, cara, vai chegar. E vai chegar muito rápido. Porque é outra questão, né? Às vezes eu falo, pô, mas eu já estou falando aqui que a coisa que eu já estou aqui, mas eu não estou vendo. Não, cara, isso aqui é atrasado. Isso que a gente está aqui é atrasado. Criou aqui, em algum momento, aqui vai acontecer. Não tem... É certo. É certo que vai acontecer. Quando você entende que essa é uma realidade atrasada, você fica tranquilo. Pô, eu já criei essa realidade aqui, a realidade daqui passa para cá, só que leva um tempinho. Só isso. Tá? Bom, eu espero ter conseguido passar para você aqui. Esse realmente é um dos vídeos que eu mais gostei quando eu estava escrevendo aqui, né? Eu sempre escrevo assim, como é que vai ser aqui o roteiro. Eu fui escrevendo e falei, caramba, é isso. Cara, tomara que você tenha entendido realmente aqui o que eu tentei te passar. Tomara, tá? Porque talvez seja um dos vídeos mais importantes aqui. Acho que tem mais de 1.500 vídeos. Eu diria que esse aqui está nos top 10 dos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Tá? Bom, se você quer, né, eu vou fazer a chamada aqui para o protocolo LCP. Como que você identifica o que eu tô até meio abobado assim com... Porque realmente eu quero muito que você tenha pego essa visão, tá? Mas enfim, conheça aqui o protocolo, né, onde eu mostro passo a passo como que você faz uma reprogramação mental, você identifica que tipo de bloqueio você tem, como na prática você cria uma nova mentalidade. Link na descrição, no primeiro comentário. Deixa um comentário aqui, falando se você gostou desse vídeo. E dê um like e se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. É isso, um abraço, até um próximo